Então, nós vamos discutir o átomo de hidrogênio principalmente, mas na verdade o estudo que a gente vai fazer ele serve para átomos que têm um elétron, né? Do plano de curso, né? A gente vai ver essa que seria correspondente a essas 4 primeiras seções do capítulo 7 do Esberg, né? Ou então no Griffiths também tem, tá? E aí essa aqui vai ser a aula de quarta-feira, esse tópico 18, e esse tópico 19 é a aula de segunda que vem, e aí encerrou o conteúdo. Depois a gente pode só tirar dúvida da lista, se houver, até o momento lá. Ok. Então o que acontece, né? Estávamos discutindo problemas em uma dimensão que de certa maneira são um pouco artificiais por serem uma simplificação da realidade. Então aqui nós vamos partir para um exemplo mais realista, de fato, que é tentar entender o átomo, né? E como o átomo em si é muito complexo, porque ele pode ter vários prótons, nêutrons e elétrons, nós vamos começar do exemplo mais simples. De fato, para considerar exemplos mais complicados, até tem no nosso livro, né, o livro que a gente está usando, átomos multieletrônicos. Tem um capítulo depois do nosso aí, que a gente vai estudar, no 8 ou 9, é no 9, lá do Esberg, ele discute como é que faz e tal. Enfim. Mas a gente não vai abordar tudo isso, a gente vai discutir o mais simples de todos, que é o átomo que tem um elétron só. Na verdade, enfim, o exemplo mais direto disso é o átomo de hidrogênio. Mas como a diferença matemática assim de passar do átomo de hidrogênio para outros átomos que tenham só um elétron é uma diferença muito simples, né? Que é só introduzir o número atômico lá na equação. Então a gente considera átomos de um elétron, que é como foi feito lá no livro do Esberg. E nós vamos ver hoje qual é a função de onda para esse modelo. Depois, as outras duas aulas é interpretar o que significa essa função de onda. Isso que nós vamos calcular, ele permite prever ele permite descrever, melhor dizendo, tudo que o modelo de Bohr já descrevia, tá? No caso, o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio já descrevia. E se fosse só esse o motivo, não teria motivo, porque na verdade já tem o modelo de Bohr, né? Mas enfim, não é só para isso, claro. Além de descrever tudo que o modelo de Bohr já descreve, ele explica. Porque se vocês lembrarem lá no modelo de Bohr, que tem aqui o núcleo e tem aqui os níveis de energia. Bom, em primeiro lugar, esses níveis de energia não estão de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, porque ele dá uma posição, aliás, um momento e uma posição exatos, né? Para o elétron aqui navegando no átomo. Isso aqui seria o núcleo do átomo aqui no meio e as órbitas de Bohr, né? Então isso aqui seria o modelo de Bohr. Exato. Não está de acordo, ele é incompatível com a incerteza de Heisenberg, que a essa altura já estava bastante forte, né? E, além disso, também não está de acordo com a eletrodinâmica clássica. Então ele foi um passo extremamente importante, de fato, mas que precisava ser melhor compreendido e superado, né? Então, o que nós fazemos com a equação de Schrödinger estudando o átomo é justamente dar esse passo para entender melhor o átomo aqui, certo? Por quê? Porque, além de descrever o que Bohr já descrevia, essa descrição de Schrödinger também fornece autofunções. Autofunções é a mesma coisa que funções estacionárias, né? Soluções estacionárias. Só que o Esberg chama de autofunções. E como eu estou dizendo que essa é a referência principal, eu tenho que repetir o termo que ele usa, que é a mesma coisa que funções estacionárias.
soluções estacionárias. Aí, beleza, mas e daí? E daí se ele fornece autofunções, para que serve isso? Bom, o que acontece é que com as autofunções nós podemos calcular orbitais. Então, enquanto no modelo de Bohr nós temos órbitas, no modelo de Heisenberg nós temos orbitais, certo? E a diferença é grande, porque uma órbita é uma curva contínua no espaço, um círculo, né? Enquanto que um orbital é uma distribuição de probabilidade no espaço, que diz assim: se o átomo de hidrogênio estiver nesse estado aqui, o elétron tem uma probabilidade de estar nessa faixa aqui ou nessa outra faixa. Isso dá os orbitais, certo? E o que acontece? O orbital ele está de acordo com o princípio da incerteza. Δx Δp maior do que igual a h cortado sobre 2, né? Ele está de acordo com esse princípio da incerteza, diferentemente do modelo de Bohr. Então veja que o objetivo inicial da equação de Schrödinger foi alcançado, que era justamente dar uma justificativa para aqueles resultados que o Bohr já tinha explicado, né, para o átomo, que no caso eram os espectros dos elementos. E além disso, essa equação também permite descrever os momentos angulares e os spins. No caso, o spin do elétron, né? E muitas outras coisas que a gente não vai mencionar. Ok? Então esses são motivos para a gente descrever o átomo usando a equação de Schrödinger. E aí vem a questão, como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é que nós temos que considerar a massa reduzida. Então vamos supor duas situações distintas, né? Nessa primeira situação aqui, vamos imaginar um átomo de hidrogênio. Então aqui vai ter um próton que tem uma certa massa m, e aqui vai ter um elétron que tem uma massa m minúsculo, para a gente deixar claro, né, que a m minúscula é menor que a maiúscula. Essa situação ela é mecanicamente equivalente a essa outra situação aqui. Ela é mecanicamente equivalente a considerar que na verdade a gente tem um ponto aqui e tem uma massa reduzida μ, que eu vou dar o valor dela, que está orbitando esse ponto, certo? Onde essa massa reduzida μ, ela vai ser igual a massa maior vezes a massa menor dividido pela soma das duas. Isso se chama massa reduzida. Por quê? Porque existe um erro ao considerar essa situação da esquerda, ao considerar que lá na equação de Schrödinger aparece assim, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então, se a gente considera que esse m é a massa dessa partícula que está orbitando o núcleo, isso dá um erro. E inclusive logo depois se percebeu isso, né? Logo depois lá do modelo de Bohr se percebeu isso. Então o mais correto fisicamente é substituir a massa pela massa reduzida do sistema, que significa uma massa orbitando aqui ao redor do centro de massa, certo? Só que como a massa lá do interior é muito grande comparado com a pequena, vocês sabem que a massa do próton e a do elétron é mais ou menos 1.800 vezes, uma massa do próton mais ou menos 1.800 vezes a massa do elétron. Então o centro de massa ele não vai estar exatamente lá no meio do próton, mas vai estar bem perto. Então existe um erro, mas esse erro é pequeno. Então para evitar esse erro a gente considera que na verdade o corpo ele tem uma massa igual à massa reduzida, que está situada à mesma distância r do centro e que está orbitando agora o centro de massa, mas não o próton, certo? Quem quiser entender melhor isso, mais sobre isso tem nos livros de mecânica clássica, tá? Por exemplo, com certeza deve ter lá no Dinâmica Clássica, né, que é o livro do Marion, que vocês devem conhecer, da disciplina de Clássica 1, certo? Vocês devem ter conhecido esse livro, provavelmente. Bom, então nós vamos substituir a massa que aparece na equação de Schrödinger, nós vamos substituir agora
em vez de menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa reduzida, que é essa daqui. Tá? Onde nesse caso m é a massa do próton, P+, né? E mzinho é a massa do elétron, que é o E-, certo? Beleza. Então é necessário fazer essa correção aí. Outra coisa que precisa mudar é que a equação de Schrödinger que a gente vem estudando até agora é em uma dimensão, mas a equação de Schrödinger mesmo é em 3 dimensões. Tá? Então, em uma dimensão, nós temos essa equação aqui. Já equação estacionária, já para simplificar. É o que acontece, que a gente está com um problema que é em 3 dimensões. Por quê? Porque o átomo é tridimensional. Então, como o átomo é tridimensional, a gente precisa descobrir qual é a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Em primeiro lugar, a função de onda, que é um psi de x, a função de onda independente do tempo, ela vai ser agora um psi de x, y, z. Então ela vai ser uma função de 3 variáveis, né? Consequentemente, a equação vai mudar lá, em vez de ter uma derivada apenas, que é essa daqui, d2πc dx2, né? O que a gente vai ter é, na verdade, essa soma, que é a segunda derivada parcial de πc em relação a x, mais a segunda derivada parcial de πc em relação a y, mais a segunda derivada parcial de πc em relação a z. Tá? Então a gente vai fazer essa alteração na equação, além daquela alteração da massa reduzida lá. Bom, aí o que ocorre é que esse termo todo aqui, ele é chamado de Laplaciano. E ele é representado por delta πc, ou então por esse nabla ao quadrado πc, é a mesma coisa, tá? Eu prefiro esse delta porque aí não precisa escrever duas vezes, não precisa desse quadrado. Tá? Então essa é a representação do Laplaciano. Então, fazendo essas duas mudanças, resumindo aqui o que a gente mudou, né? O que a gente mudou foi que em vez da massa, vai ser a massa reduzida, que é o produto das massas dividido pela soma. Isso daqui tem um valor que é próximo de mzinho. E a outra coisa é que a gente vai mudar, em vez de π duas linhas de x, nós vamos ter o Laplaciano de π. Beleza? Então, fazendo essas duas mudanças, a equação de Schrödinger vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, sobre 2μ, acabei de falar, Laplaciano de π mais vπ igual a eπ. Então essa vai ser a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Agora, para que isso se transforme no problema que nos interessa, né? Ou seja, para caracterizar o átomo de hidrogênio, que eu vou escrever assim, um átomo tipo hidrogênio, ou seja, parecido com ele, que tenha só um elétron, nós temos que levar em conta o potencial, né? Esse potencial V aqui, que na verdade é uma energia potencial, certo? Então tem que mudar essa energia potencial, ela tem que ser a energia potencial. Você vai lembrar, pessoal, o que é isso? É um sistema de duas partículas carregadas, né? Então lá da física básica 3, a energia potencial elétrica de um sistema de duas partículas carregadas é 1 sobre 4πε0 vezes Q1, Q2 sobre R, tá? Agora, como a nossa situação é um átomo de hidrogênio, um átomo de um elétron, né? Isso vai dizer pra gente quem é Q1 e Q2. Então, num átomo de um elétron, Q1 vai ser igual à carga do elétron, que é menos E.
onde esse E não é o número base dos logaritmos lá não. Esse E aqui é a carga elementar, tá? Que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? É a carga elementar. E a carga Q2 vai ser Z vezes Z. Por quê? Porque vai ser Z prótons. Por que eu estou usando a letra Z? Porque Z é o número atômico, Z é o número de prótons, tá? E cada próton tem uma carga igual a mais E, mais E, né? Então tem uma carga mais Z vezes E. Ou seja, se fosse um átomo de hidrogênio, por exemplo, Z é igual a 1. Tá? Então é isso. Com isso... Professor, Oi? licença. No caso, essa energia potencial seria só para esse caso que a gente está estudando o átomo, né? Uhum. Assim, porque no caso que eu queira investigar a função de onda de uma partícula, assim, vamos dizer, a influência dela. Não sei porque eu fico pensando, a gente sempre ouve que é o potencial mesmo, né? Na Hum. equação de Schrödinger, não a energia potencial. Aí, bom, a pergunta basicamente é essa, que já que a gente está estudando o átomo, então tem que ser energia potencial, por causa da interação entre as cargas. Não, não. A É gente isso? fala potencial, mas é um abuso de linguagem. Desde a primeira aula se vê sempre a energia potencial. Porque essa relação é uma relação de energia, né? Na verdade, isso daqui seria a energia cinética, entre aspas, vezes πc. Aqui é a energia potencial vezes πc, e isso dá a energia total vezes πc. Né? Porque isso daí veio da quantização da energia representada pela Hamiltoniana, né? Que é P quadrado sobre 2m mais V. Na verdade, eu acho que isso é um problema de comunicação entre os livros, estava até pensando, porque a maioria dos livros usa U para energia potencial e chama de energia. Né? Aí, por exemplo, em Física 3, o V seria o potencial, que é a energia dividido por carga, né? Não sei se tu lembra disso. Sim, sim, é por isso que surgiu a dúvida. Porque se eu Pois é. pegar aqui, se eu pego o Mi, né, a massa reduzida, no caso um sistema de duas massas, né? Aí Uhum. se eu quero analisar vamos dizer, uma partícula, né, colocaria o M, né, em vez do Mi, em vez dessa energia potencial, né, colocaria, eu entendi, né, seria o potencial elétrico, né, dessa partícula, dependendo, sei lá, foi isso que eu, assim, eu sempre entendi assim, né, não que isso fosse uma energia potencial. Pois é, mas é uma energia. Porque, É, por exemplo, se fossem três partículas, né? Aí essa energia ela teria que ser, vamos supor que fosse um, 2 e 3. Tu teria que considerar a interação entre a um e a 2, depois a interação entre a um e a 3 e a interação entre a 2 e a 3. Justamente porque são energias, né? O potencial lá do eletromagnetismo é diferente, ele é 1 sobre 4πε0 vezes a carga que está gerando esse campo, né? Dividido por R. Mas a energia não, a energia vai multiplicar isso pela outra carga. E infelizmente é a mesma letra. Mas deveria ser. Ia ser mais fácil de entender se fosse UPC. Né? E aí dissesse. Enfim, ia ficar mais parecido com os outros livros. Mas é uma energia. E, inclusive isso daqui é o motivo de ser tão difícil estudar outros átomos. Porque se tivesse dois elétrons já seria um problema de três corpos aqui. E já então já vai ter três interações. E o potencial vai ficar muito mais complicado. E aí o pessoal de matéria condensada usa métodos numéricos para resolver isso aqui, né, e poder estudar situações mais próximas da realidade. Eu não sei fazer, eles sabem, eles e elas. ah, sim. Né? Sei lá, a gente acaba confundindo que é tanta coisa, mas
como eu tava falando, pensando no problema só de uma partícula, né? Hum, Aí esse V, assim, induz a gente a dizer que seria o potencial elétrico, né? pois é. E eu acho que os exemplos que a gente viu também induzem a isso. Porque essa é a primeira vez que a gente está vendo de fato duas partículas interagirem, que no caso é o próton e o elétron, né? Até agora a gente estava... Não, é dado um potencial de fundo. Mas quem gerou esse potencial? Foi outra partícula, né? Mas a gente estava desprezando isso temporariamente. Mas Ah, sim, entendi. mesmo assim está implícito, e que deveria ser mais explícito, né? Com certeza não está certo, deveria ser melhor. Dizer que esse potencial de fundo é uma outra partícula. Entendi, professor. Valeu. Beleza. E é por esse motivo que quando tem só uma partícula não tem o V. O V é igual a zero, porque não tem energia, não tem interação, né? Se o V fosse o potencial, ele não seria zero, mesmo quando tivesse só uma partícula, porque a partícula geraria campo, né? Interessante, eu não tinha pensado nisso ainda. Valeu aí pela questão. Então, resumindo, a energia potencial, melhor dizendo, já ia errar de novo, vai ficar 1 sobre 4 πε0, né, vezes a carga Q1, que é menos E, vezes a carga Q2, que é Z, vezes E, né, dividido por R. E resumindo, então fica menos Z E quadrado sobre 4 π ε0 vezes 1 sobre R, né? E essa é a energia potencial do sistema. Onde eu estou reforçando aqui por causa da observação do Leandro, né? Então, o Laplaciano nós vamos escrever em coordenadas esféricas. Por quê? Porque o átomo ele tem uma simetria esférica. Então, se ele tem uma simetria esférica, não faz muito sentido a gente continuar usando x, y e z, né? Então, nós vamos fazer uma mudança de coordenadas de x, y e z. Nós vamos mudar para r, θ e φ. Então, nós vamos mudar de coordenadas cartesianas aqui para coordenadas esféricas. Olha, pessoal, eu não vou fazer todos os cálculos que esse problema vai gerar, por dois motivos. Bom, primeiro, porque vai ficar muito grande, e se a gente fosse mesmo discutir todos esses cálculos, ia ser as próximas 3 ou 4 aulas só fazendo esses cálculos. E também porque a ementa, deixa eu mostrar aqui para vocês a ementa, para vocês não acharem que eu estou com preguiça. A ementa deixa isso claro, tá? Essa aqui é a ementa da FACFIS, ela fala assim, ó. A equação de Schrödinger em 3 dimensões e a discussão qualitativa do átomo de hidrogênio, né? Então não é para resolver a equação completamente, todos os detalhes, ainda que seja possível e que esteja ao nosso alcance fazer isso, e que a gente poderia muito bem fazer, não é nada do outro mundo. Mas eu vou ter que pular algumas coisas, certo? Então, por exemplo, aqui a gente vai chegar e vai colocar já o Laplaciano em coordenadas esféricas. A gente não vai discutir muito isso. Por quê? Porque é isso, a gente vai simplificar. Senão a gente não acaba nunca. Então, o Laplaciano da função π em coordenadas esféricas, ou seja, num π de r, θ e φ, ele é isso aqui. 1 sobre R2, coordenada R2. Né? R, no caso, é a coordenada mais importante para a discussão de hoje, que é onde a gente vai chegar na quantização da energia. Porque o R é a distância entre... R é a coordenada capaz de medir a distância entre o núcleo e o elétron, né? Então, e θ é o ângulo que faz com o eixo Z, né? E φ é aquele ângulo lá do plano XY. Bom, aí agora a questão é toda fazer a separação de variáveis.
que é um método de resolução dessa equação. Mas primeiro eu vou só reescrever a equação de Schrödinger de um jeito que fica mais fácil de fazer essa separação. Então a equação que a gente tem é essa aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, Laplaciano mais v igual a e. Então, passando isso para cá, é uma continha bem simples que eu vou fazer primeiro aqui. Nada demais. Então fica v menos a energia vezes π igual a zero. E aí passa essa constante multiplicando. Então fica Laplaciano de π mais 2μ sobre h cortado ao quadrado. Aí eu vou inverter a ordem desses dois aqui para trocar o sinal e compensar esse sinal de menos que eu estou multiplicando. Então fica energia menos potencial, sendo que esse potencial só depende do raio, igual a zero. Então essa é a equação que nós vamos resolver. E nós vamos resolver essa equação para o caso em que o potencial, ou melhor, a energia potencial V, que depende de R, vai ser menos ZE quadrado sobre 4πε0 vezes 1 sobre R, certo? E aí a separação de variáveis é um método de resolução dessa equação, né? Por quê? Porque ela é uma equação diferencial que a gente não estuda, por exemplo, no curso de licenciatura. Então, por esse motivo, eu não posso aplicar esse método aqui. Essa aqui é a limitação que eu estava tentando lembrar ainda agora. Então, é por isso que eu não vou poder aplicar em detalhe, mas dá para fazer. Bom, por quê? Porque essa é uma equação diferencial, não é ordinária, ela é parcial, porque nela aparecem derivadas parciais, né? Então, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, e ela é uma equação linear também. Então, por esse motivo... Ai, desculpa pessoal, eu macei meu dedo aqui sem querer. E além disso, ela é também separável, tá? Então, por causa dessas especificidades dela, dessas características dela, nós podemos aplicar um método de resolução de equações diferenciais parciais, que a gente chama de EDPs, né? Equação diferencial parcial a gente chama de EDP. Que também é o nome de uma empresa de energia lá do Sudeste. EDP. Então, por causa dessa especificidade, a gente tem que aplicar um método de resolução de EDPs, de equações parciais, né? E no caso, como ela é separável, a gente pode aplicar esse método, que é chamado de separação de variáveis. Não é muito complicado não, na verdade. É uma ideia bem simples, que é essa ideia aqui. Vou já mostrar. A ideia da separação de variáveis é a seguinte: vamos supor que a nossa função π, a gente não sabe se isso é verdade, mas vamos supor que seja. Que a gente pode pegar essa função π que depende de r, θ e φ, e vamos imaginar que a gente pode separar ela como um produto de três outras funções, sendo que uma função vai depender do r, a outra função vai depender de θ, né, uma certa função f, g, e uma certa função h aqui vai depender desse φ. Isso é a separação de variáveis. E de fato a gente vai ver que vai ter uma equação para essa, outra equação para essa e outra equação para essa. A gente consegue fazer sim essa separação. Mas para ficar mais lógico, o nome a gente não vai chamar de f, g e h. A gente vai chamar a função que depende só de r, a gente vai chamar de r maiúsculo. A que depende só de θ maiúsculo, que é uma letra que eu não consigo fazer.
mas o Word aqui consegue, o PowerPoint consegue. E aqui a função que só depende de φ, vamos chamar de φ maiúsculo, que é esse φ com essas duas barrinhas em cima aí, certo? Então essa é a hipótese da separação de variáveis. Significa que essa função de onda é separável. Então essa é uma função de onda separável, né? Aí a primeira coisa que pisca na nossa cabeça logo, né? É o seguinte: e quem disse que é assim mesmo? Pois é, ninguém disse. Ninguém disse. E pode ser que não seja. Mas ao substituir isso na equação, a gente descobre que de fato é. Né? E aí as equações diferenciais lineares, mesmo as parciais, que é o caso da equação de Schrödinger que a gente está estudando, elas têm um poder fantástico devido a uma coisa chamada teorema da existência e unicidade. Né? Então, se a gente encontra uma solução que satisfaz determinadas condições de contorno, que a gente não vai discutir, na verdade, tão profundamente assim, aquela solução é única naquele contexto. Né? Então, a gente vai achar infinitas soluções que são cada uma única no seu contexto lá, que vão ser soluções desse tipo aí, beleza? E aí no final a gente vai ter então as soluções que a gente vai usar para realmente descrever o átomo de hidrogênio, certo? Muito bem. Então, aplicando esse método dessa separação de variáveis, nós transformamos... Quem tiver curiosidade, eu vou dizer como é que faz e também onde é que está resolvido isso. Isso está no Griffiths, no capítulo 4. O método é basicamente o seguinte: a gente substitui esse psi igual a r θ e φ, né, na equação anterior, né, naquela equação lá que a gente chegou, que é essa aqui, Laplaciano de psi igual mais 2μ sobre h cortado ao quadrado, e menos v psi. Eu coloquei o psi aqui? Não, tem um psi bem aqui que eu esqueci. Igual a zero, né? A gente substitui isso na equação. Depois a gente divide por psi. E aí depois a gente introduz constantes de separação. Certo? Então esse é o método para resolver. Nós não vamos aplicar esse método. Quer dizer, eu não vou mostrar para vocês os detalhes de aplicar esse método. Mas é só seguir esses 3 passos aí. Substitui na equação, depois divide por π, e aí vai separando devagar e introduzindo constante de separação. E é assim que vai surgir, através dessas constantes de separação, é que vão surgir 2 números quânticos, tá? Surgem 2 números quânticos que nós vamos discutir melhor daqui a pouco, que são o L e o M, tá? E nós vamos discutir depois, enfim, só porque eu vou escrever as equações que a gente chega agora, e aí nas equações já aparece o L e o M, e aí eu não queria que ficasse meio solto aí. Enfim. Desculpa. Então, através desse processo, nós chegamos a 3 equações.
Então vai ter uma equação para cada coordenada, tá? Vai ter uma equação para φ, que depende de φ, né? E a equação vai ser essa. Simplesmente, segunda derivada de φ, maiúsculo a função em relação à variável φ, mais m ao quadrado. Lembra o m que eu falei ainda agora? Ele surge na separação de variáveis, vai ser igual a zero. Então essa é a primeira equação, equação para φ. Depois tem a equação para θ. Esse θ eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou tentando fazer essa letra aqui, ó, uma espécie de O, com um negócio dentro assim que eu nunca vou conseguir fazer igual, tá? Mas é tipo isso aqui, tá? É o θ maiúsculo isso. Enfim, aí tem uma equação para o θ maiúsculo, né? E a equação vai ser essa aqui. Tá bem feito? Valeu. O meu professor fazia assim e eu imitei ele, o Van Sérgio. Bom, menos 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, do seno de θ, vezes a derivada da função maiúscula θ, em relação à variável θ, né? Mais m quadrado θ, m quadrado sobre seno quadrado de θ, vezes a função θ, igual a L vezes L mais 1, vezes o θ, tá? Então o m, a constante de separação m, ela surge nessa equação aqui. E a constante de separação L surge nessa equação, nesse ponto bem aqui, né? Então a gente poderia ter botado uma constante de separação C1 e uma constante de separação C2. Mas a interpretação física que vem depois nos leva a dizer que essa constante C2 ela tem que ser L vezes L mais 1. E essa constante C1 vai ser um número inteiro M, que vai aparecer bem aqui. Então a gente já pula essa dificuldade, já chamando aqui de M e aqui de L, que vai ser justamente aqueles números quânticos lá, que vão ser muito importantes depois. Certo? Ok. Então, e finalmente a equação para a variável E, para a função R, da variável R, né? Que vai ser essa daqui. Então, 1 sobre Rzinho 2, derivada em relação à coordenada R, de Rzinho ao quadrado, dr. Então vejam que além de tudo a gente ainda está escrevendo as equações de um jeito compacto, né? Porque se a gente abrir isso aqui já vai dar um monte de termo. Mais 2μ sobre h cortado ao quadrado, vezes E menos V de R. No caso do átomo, que a gente tem mais interesse em entender, esse V de R é aquele potencial que eu escrevi bem aqui embaixo, né? Essa energia potencial, melhor dizendo. Vezes R igual a L vezes L mais 1 vezes R sobre R2. Então vão ser essas três equações aí. E aí eu deixo como exercício para vocês fazerem. Vou dar 10 minutos aí para vocês resolverem as três. Eu sou muito engraçado. Não, claro que não, né? Seria insano, insanamente absurdo. Vamos lá, vamos ver as soluções de cada uma então. E aí quando a gente multiplica as soluções das três, a gente tem justamente o que interessa, que é o psi, certo? Beleza, a mais fácil de todas de resolver é essa solução do φ, né? E a solução dela, ela seria na verdade isso aqui. Mas para facilitar, para não ter dois termos, que na verdade, como o m ele vai ter uma interpretação física, né? Então na verdade isso aqui vai levar a um certo psi de m
e esse aqui é um psi de menos m. E eles têm uma relação entre si. Então, para simplificar, a gente pega só esse primeiro pedaço aqui e a gente esquece esse outro como sendo o caso particular desse primeiro. Porque, digamos assim, que essa solução aqui ela não seria tão simples quanto as soluções mais simples que a gente está buscando, que são os autoestados, né? As funções estacionárias, tá? Então a gente acaba... Oi, alguém levantou a mão? Diga. Pode falar. Foi sem querer? Pode Ah, ir. não, meu microfone estava desligado. Ah, tá. É, eu acho que porque eu acho que essa solução aí do E elevado a menos 1 menos MPC, eu acho que ela diverge no infinito, aí, não, aí acho que ela não representa fenômeno físico também. Eu acho que poderia ser isso que tu tá falando se fosse uma exponencial real, né? Mas como ela é imaginária, ela não diverge, na Ah, verdade. não, é verdade. Ah, não, professor, eu tô confundindo. É. Tô confundindo porque com a segunda equação Uhum. da parte radial, que quando o R vai pro infinito, aí diverge uma parte lá da solução e a gente joga Uhum. fora ela. Uhum. Ah, eu acho que eu confundi agora. Pois é. Então, na verdade, se vocês forem olhar nos livros, eles não explicam muito bem porquê, mas eles apagam simplesmente esse segundo lado aqui. E o que eu cheguei à conclusão depois de tentar entender isso, por que, que os livros fazem isso, é porque, na verdade, cada pedaço dessa função φ já seria uma função de onda, já vai dar uma função de onda que vai trocar o m por menos m. Então, trabalhar com isso daqui como sendo a solução mais simples seria meio confuso, na verdade. Então, o melhor é ter só um pedaço para que ele seja a solução mais elementar, assim. Não é que somando não dê solução. Vai dar, de fato é uma solução, é importante sim. Mas não é a solução mais simples que a gente está buscando, né? E outra coisa, a gente também não precisa dessa constante C1, por quê? Porque o psi ele vai ser essa função φ vezes uma função θ vezes uma função r. Então a gente não precisa ter constante de normalização nas três. Basta a gente reunir as constantes das três numa única constante de normalização e normalizar depois. Então, na verdade, esse C1 não é necessário e a solução de φ é simplesmente e elevado a mφ. Qualquer livro de mecânica quântica que vocês pegarem vai ter essa justificativa. Pô, eu falei um negócio pesado agora, né? Eu não li todos, eu já vi em alguns e geralmente aonde eu vi era essa justificativa, né? Certo? Então a gente deixa a constante de normalização para depois, porque a gente vai multiplicar, vai vir uma C1 daqui, C2 de lá, C3 da colar, e a gente junta tudo numa só e normaliza de uma vez só, certo? É isso. Muito bem, então. Então essa é a solução para φ, como vocês perceberam, é a mais... Matematicamente ela é a mais simples de resolver porque é a equação de um oscilador harmônico simples, né? Classicamente falando. Aí a solução para θ já é uma solução mais complicadinha, né? Aí aqui no θ a gente vai colocar uma constante de normalização. Perdão. Uma constante de normalização. Então a solução para θ vai ser uma constante de normalização vezes P ml de cosseno de θ. Eu vou já explicar o que é isso, tá? Então esses P ml, eles são funções especiais estudadas lá em física matemática, né, lá em métodos, que são chamados de polinômios de Legendre associados. Certo?
E como é que eu calculo esses tais polinômios de Legendre? É assim, procurando no Google, porque já é tabelado, certo? Mas, na verdade, pode ser uma tabela num livro de física matemática, né, que tem livros aí imensos só com esse tipo de tabela. Né? A verdade é essa. Na prática, quando a gente precisa de fato trabalhar, a gente faz isso. Mas é possível calcular, tá? Quem for muito cético ou tiver curiosidade apenas, né, que é bastante legítimo, a fórmula é essa aqui. O polinômio em função de x, sendo esse x o cosseno θ, na verdade, né, ele vai ser 1 menos x elevado ao módulo de m dividido por 2, vezes a derivada em relação a esse x, uma derivada de ordem módulo de m. Por que ordem módulo de m? Porque vamos dizer, se o m fosse 2, isso seria uma derivada de ordem 2, né? Mas se o m fosse menos 2, eu também ia botar 2 aqui. Eu estou tirando o módulo, certo? Basicamente é para isso. Da derivada disso aí do polinômio de Legendre PL, tá? Onde esse PL sim é o polinômio de Legendre, que é solução de uma equação diferencial lá, né? É uma função especial que tem esse valor aqui. 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, vezes a derivada em relação a x de ordem L, de x ao quadrado menos 1 elevado a L. Pessoal, meu objetivo não é assustar vocês com 1 milhão de fórmulas, tá? É apenas apresentar como de fato é a solução. Então, a solução de fato é essa aqui. A solução é essa, esse teto aqui. Sem enrolation e sem frescura. É isso aí. Professor, Oi. Diga. só para reforçar, você está pegando a função, né, está calculando ela separadamente, só para você pegar o que da casa, está calculando ela separadamente em equações separadas, com que finalidade mesmo? Não entendi a sua pergunta final, tá um pouquinho com ruído assim. Pode repetir? A sua pergunta final? Posso sim. Na verdade, professor, é assim. O que eu estou entendendo aqui? Cada variável, né, polar, esférica, né, foi colocada em formato de uma função específica, cada uma delas. Eu não entendi o porquê que foi. Na verdade, eu entendi, só queria reforçar essa ideia. Você não entendeu o porquê da gente ter separado em 3? É isso? É que eu não estava desligado. Entendi. É porque separando em 3, a gente consegue transformar uma equação que era uma derivada parcial numa derivada ordinária. Então a gente consegue transformar essa equação que tem esse Laplaciano, que em princípio poderia ser muito complicado de resolver, mas quando a gente diz que a função π na verdade é um produto de uma função r maiúsculo que só depende da coordenada rzinho, vezes uma θ maiúsculo que só depende do θ, e uma φ maiúsculo que só depende da coordenada φ, quando a gente faz isso, a gente transforma uma equação parcial em 3 equações ordinárias. Ó. Agora eu tenho D. E pelo fato delas serem ordinárias, mesmo que elas sejam muito complicadas, a gente pode usar o método da solução em série, que no caso seria isso aqui, né? Aí quando a gente usa a solução em série, que é o chamado método de Frobenius, ele consegue resolver essa equação e essa equação aqui, mas aí acabam surgindo essas funções estranhas que eu estou mostrando, que no caso é esse polinômio de Legendre. Mas basicamente a ideia é essa, é transformar uma equação parcial em 3 equações ordinárias, porque as ordinárias são mais simples do que as parciais.
e aí resolver cada uma separada e no final multiplicar as três e obter o psi. Eu não sei se foi isso que tu perguntou. Era isso mesmo. Ah, tá. Que bom. Mais alguém levantou a mão aí? Ah, fui eu, professor. Diga. Também, essa separação aí a gente faz também quando a gente vai resolver essa parte radial aí, porque a gente separa também para tornar mais simples o problema. Aí a gente separa numa parte que vai para o infinito, numa É, parte de zero e numa parte do meio. Aí o problema fica mais simples também. Aí exatamente. faz isso mais por uma questão de simplificar mesmo a conta. Exatamente. Eu acho genial essa solução da parte radial aí. E eu acho incrível que o Schrödinger tenha feito isso sozinho. Na verdade, tudo isso que a gente está estudando é um artigo do Schrödinger, onde ele mostrou a equação dele e resolveu o átomo de hidrogênio. Isso foi tudo, foi só um artigo. Mas eu acho genial também essa solução da parte radial, mas eu não vou discutir em detalhe. Eu vou só colocar aqui. E também, eu não sei se o senhor vai falar, mas aquelas fórmulas lá de recorrência no final, elas, eu não sei se também é por causa disso, mas eu acho que é por causa daquelas derivadas, aí a gente aí a gente mata um monte de constante, porque aí o L e o M tem que ser inteiro, né? Eu acho que por causa daquelas derivadas lá, porque não tem derivada de número fracionado. Lá nas funções especiais, lá Não, nas não, soluções. eu acho que não é por causa da fórmula de recorrência, na verdade. É por causa da truncagem da série. Hum, Que é uma parada assim, o cara... É o tal do método em série que eu falei lá, né? Que sim, é tipo, por sim. exemplo, aqui tu vai dizer que o θ é um somatório disso aqui. Eu não sei se é bem o θ. Eu acho que tem que fazer uma outra coisa. Seria o que vai virar o P, né? A É, função que vai sa- virar o PL, na verdade. Vai ser uma série. Aí o que acontece? Tu percebe que ela vai para o infinito, a menos que exista um vínculo sobre essa potência. Então, em vez de tu ter uma série, tu vai ter uma sequência de polinômios. Aí o nome disso é truncagem da série. Aí isso cria um vínculo entre esse n, que é um número inteiro, né? E a constante, que seria a constante de separação lá. No caso aqui a gente poderia ter chamado de L, para ficar mais dentro do que a gente está discutindo. Aí isso vai criar um vínculo entre o L e a constante de separação, de modo que ela seja exatamente L vezes L mais 1. Mas aí ah, eu não quis discutir isso, porque a gente tem que pegar essa série. Primeiro, tem que pegar essa equação do θ e fazer uma mudança de variável, que é cosseno de θ igual a x. Aí isso vai transformar a equação numa outra equação. Enfim, aí porque- depois tem que aplicar o método de séries. Aí depois disso que vai aparecer isso aqui. pois, eu pensava que. Aí eu pensava que. Porque aí já discretiza já, né? É, A, a solução. Aí eu pensava que discretizava justamente por causa dessas derivadas da forma de recorrência. na Mas aí. verdade não. Desculpa, eu te interrompi. Quer falar mais? Não, não, só isso mesmo. Não, Mas é muito bom saber agora que não é por causa disso. Pois é, não é não. E na verdade, para piorar tudo, existe sim derivada fracionária. Existe, por exemplo, a derivada de ordem meio. É. Existe todo um cálculo com derivadas, inclusive com ordens reais, não irracionais também, não só fracionárias. O nome disso é cálculo fracionário. Deixa eu te mostrar, só como curiosidade, que eu acabei descobrindo isso na pesquisa, né? Que eu fiz lá na pós-graduação e tal. Mas eu achei muito doido. Mas tá aqui, ó. Se tu der uma olhada na Wikipédia, fractional cálculos tem aqui. O que é uma Ah, derivada sim. de ordem meio? Tem milhões de definições diferentes. É por isso que a gente não considera muito também. Além de ser muito complicado, tem muitas definições diferentes. Mas aqui Ah, tem sim, tipo esse também. gráfico, ó.
y igual a x ao quadrado seria a derivada de ordem 0, né? Y igual a x, a derivada de ordem 1. Aí tu tipo faz uma transição aqui entre as duas e dá uma derivada fracionária. Você Enfim, também nunca tinha visto isso aí também. pois é. É bem interessante. Bem interessante, mas tentar se aprofundar muito aqui, aí já entra um cálculo assim mais... muito teórico, muita integração de... Enfim, mas tá aí. Curiosidade aí, se quiser dar uma olhada depois. Mais alguma coisa, prezado colega? Não, professor, só isso mesmo. Obrigado. Tá bom. Aí, pessoal... Professor, Oi. tem uma questão. Hum. Quando eu fiz o método de física teórica 2 faz um tempo, já fiz, na verdade, antes do tempo. Aí, só que a gente resolveu um monte de equação diferencial, né? Só que naquele momento eu não entendia muito essas equações diferenciais e que elas representavam. Mas surgiam esses polinômios de Legendre, de Hermite e vários outros. E assim, pelo que eu entendi aí, tem a equação diferencial, né, do problema do átomo de hidrogênio. Aí resolvendo por esse método, né, de Frobenius, encontra esses polinômios de Legendre. Sim. Só que isso é uma situação física, né? Sei que também aparecem os polinômios de Legendre lá no eletromagnetismo, pra gente calcular o potencial, né? Só que lá, no caso, já seria outra situação. Então, bom, vamos dizer assim, tem uma equação diferencial lá que você resolve, ou seja, para encontrar o potencial, né? Acaba encontrando os polinômios de Legendre ou assim, que quando eu fiz o método, parecia que era apenas uma equação diferencial que encontrava os polinômios e a partir disso a gente utilizava esses polinômios em várias outras situações. Não sei se o senhor entendeu a minha questão. Na verdade, eu acho que a conexão que existe entre as duas é isso aqui, né? É o Laplaciano. Porque lá tu resolve, no caso, a equação de Laplace e a equação de Poisson, né? E aqui é a equação de Schrödinger. E essa versão... Como é que fala? Independente do tempo dela, é basicamente isso aqui, né? Digamos, uma f de r, psi igual a zero. É essencialmente... o grosso, digamos assim, da equação é o Laplaciano. O operador diferencial é o Laplaciano ainda. Então existe, na verdade, uma estrutura muito forte comum entre as duas. Aí quando tu faz a separação de variáveis, a solução em θ dá a mesma coisa. Basicamente. E também dá a mesma coisa, professor, porque o problema é de simetria esférica. Aí praticamente todos os problemas de simetria esférica, aí vai dar essa solução aí só muda mesmo na questão da equação radial. Mas acho tipo, que se fosse uma equação de onda, como não vai ser o Laplaciano, vai ser o D'Alembertiano, talvez não aparecesse, né? Aí não aparece, mas lá no eletromag aí aparece. Por causa se for simetria esférica, assim aparece. Na verdade, acho que ele não entendeu, é porque sempre que a gente faz isso aí, faz Frobenius, aí acha uma fórmula de recorrência. O ruim mesmo é de ajeitar essa forma de recorrência até a gente ver que é uma função especial dessa, um polinômio de Legendre, um polinômio de Laguerre. Isso que é mais complicado. Eu esqueci como é o nome da equação que relaciona os coeficientes, mas tem isso, né? Quando tu aplica esse método, aparece assim, a n é não sei o que vezes a n menos 1. Eu esqueci como é o nome disso. Sim. Mas na verdade, essa... É a forma de recorrência. Aí tem que ajeitar. Então eu tô confundindo com isso aqui. Tá. Tô confundindo. Aí a gente ajeita, a gente resolve por método de Frobenius, ajeita a forma de recorrência até a gente achar uma função especial dessa. Aí ou um polinômio de Legendre ou daquele de Laguerre. Pode crer. Mas aí é ruim de ter, é ruim porque
quando a gente já sabe a equação, se só de ver, a gente já sabe que a solução por exemplo, essa equação a gente vê, a gente já sabe que a solução é essa, aí um polinômio de legenda associado. Mas aí se fazer na mão é muita conta, aí no final tem que ajeitar ainda para ver. No fim das Qual a função contas, especial no fim das contas, se tu chega aqui, já está resolvido, porque isso aqui já foi demonstrado por alguém algum dia. Porque o número de equações especiais e funções especiais que existe é gigante. É verdade. A gente estuda algumas, mas tem muita coisa. Aí se a gente for querer demonstrar tudo, é bom num curso de métodos, mas não de física moderna, entendeu? Porque justamente se a gente está aprendendo a resolver essas equações, de fato tem que fazer essas contas mesmo. Mas aqui a gente está aplicando, por isso que eu não quis entrar muito nesses detalhes. Porque aí perde a discussão física, né, professor? Mas só para amarrar com que acho que foi o Leandro que tinha falado antes, por que essas duas situações ainda tem mais uma outra coisa? Existe uma conexão física também muito grande entre as duas situações. Porque lá na equação de Laplace, que no caso seria isso aqui, né? Os campos eles têm que tender a zero no infinito. E na equação de Schrödinger também, os campos têm que tender a zero no infinito. No caso não é um campo, é a função de onda. Também tem que tender a zero no infinito. Então isso também dá uma condição de contorno interessante, né? Que também cria uma conexão forte entre as duas situações. Quer dizer, tem a estrutura matemática e tem essa interpretação física do campo tender ao infinito, que na verdade também se traduz como uma propriedade matemática, né? Que é o fato dela ser de quadrado integrável, que a gente fala. É isso. É bem legal, né? Matemática é um negócio muito bom. Pois é, tinha a ligeira impressão, assim, que parecia que esses polinômios a gente pegava uma equação geral, né? Por exemplo, uma equação diferencial que representasse uma coisa bem geral mesmo. E a gente, quando fosse abordar situações específicas, e de alguma forma aparecia lá os polinômios, as funções especiais, né? Mas, bom, basicamente cada situação é cada situação. E só que, como a gente já tinha discutido antes, né? Aí lá do oscilador harmônico, a solução, apareceu aqui também, né? Só que, de alguma forma, matematicamente é a mesma coisa, mas fisicamente é outra, né? Então, eu acho que assim como os polinômios de Legendre, Laguerre aparecem, só aparecem em situações diferentes. Porque, basicamente, se a tua equação ela for linear, eu acho que quase todas as equações, não vou falar que todas porque eu também não sei, mas acho que quase toda equação linear dá para te botar Frobenius, aí tu acha essas formas de recorrência aí. Aí acho que a maioria delas, a solução sai por Frobenius, porque é o método, eu acho que mais poderoso que tem é esse. Também não vou falar que é, né, porque eu também não sei se é. Mas para resolver essas equações diferenciais lineares aí, é muito, muito poderoso. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, a equação de Laplace e a equação de Schrödinger, tanto a dependente do tempo como a independente do tempo, são EDPs de segunda ordem lineares. Então, por esse motivo, tem teoremas de existência e unicidade que dão soluções para elas, que têm essas propriedades que fisicamente são interessantes. E todas essas equações que dão essas funções especiais, elas se encaixam no chamado problema de Sturm-Liouville, que é uma equação diferencial de segunda ordem que tem um certo formato lá. E que também, pelo fato de todas elas serem um problema de Sturm-Liouville, também vão ter todas as propriedades muito semelhantes. Então, na verdade, a gente fica, de um certo ponto de vista, de fato tudo muito próximo. Um ponto de vista mais lá em cima, digamos, né, da matemática das equações diferenciais teórica, tem uma estrutura muito forte ligando as duas, né? E não só essas, mas também a equação de onda, que essas que a gente está estudando são equações que a gente fala elípticas, né? Que tem o Laplaciano. Aí ainda tem a equação das ondas, que é uma equação hiperbólica, e ainda tem as equações parabólicas do tipo da equação da condução do calor. Então tem essa classificação. Então, além da equação de Laplace e a equação de Schrödinger independente do tempo,
delas serem EDPs de segunda ordem lineares. Além disso, elas são do mesmo tipo, elas são elípticas. Então tem uma estrutura matemática muito forte segurando as duas. Curiosidade do dia. Eu tô tentando Valeu, desenterrar. Hã? Não, mas valeu, deu Ah, tá. pra entender mais um pouco do assunto. Apesar de não ser explicitamente da física moderna, né? Uhum. Não, eu sei, eu também queria fazer isso daí, mas não sei, eu acho que a gente conversou tanto de por que eu não ia fazer que dava tempo de ter feito. mas mesmo assim, não sei, eu achei melhor dar uma resumida, porque isso conta demais. Eu ia falar alguma coisa bacana e eu esqueci. Ah, tá. Não, essas coisas que eu comentei, eu só estava tentando desenterrar do meu mestrado lá em 2014. 2015, estava tentando lembrar. De fato tem uma estrutura forte aí que conecta esses problemas todos. Bom, mas aí o mais importante é a gente saber o que fazer com isso, né? E aí a gente vai ver isso nas outras aulas, o que isso impacta. Aí a solução para θ, então, né? Eu falei, e é essa daí de fato a solução, tá? E aí acabou o nosso tempo. Então só para fechar, deixa eu botar também a solução de R. Não, acho melhor não, né? Já acabou o nosso tempo, então acabou. A gente continua na quarta-feira, né? Então discutimos aqui o que seria a solução da parte angular, como se diz, né? Solução de θ e de φ. Aí a gente discute a parte radial, que seria a solução para o R, e as consequências disso, né? Estão nas outras sessões lá do livro. Na próxima aula. Beleza, pessoal? Só interromper. Beleza.